Vamos demonstrar então a execução de um trecho de código em C usando o assembly do MIPS. Então o código que a gente quer demonstrar, equivalente, declara um vetor de 10 posições, uma variável de retorno inicialmente igual a zero, ele faz 10 iterações percorrendo esse vetor, testando se o vetor, essa posição do vetor é zero, ou seja, se isso aqui retorna verdadeiro, né? E incrementa então a variável de retorno, que é inicialmente zero. Então, resumindo, esse trecho de código conta quantos valores zero nós temos no vetor, tá certo? Para implementar isso, declarei aqui na seção de dados o vetor com 10 posições, 3 delas eu coloquei zero aqui, tá certo? A minha variável retorno inicialmente igual a zero. Eu estou fazendo aqui um acesso à memória no modo indexado, então eu estou usando esse registrador como índice do vetor. O retorno inicialmente é zero, né? Inicializo com zero inicialmente, e o contador de repetições com 10. Então a minha repetição começa aqui nesse rótulo. Eu carrego o valor da memória, né, para o registrador, comparo ele com zero, se ele for igual a zero, eu vou saltar, né? Se ele for não igual a zero, eu vou saltar o incremento. Se ele for igual a zero, então eu vou incrementar a variável, o registrador, né? Que depois vai se tornar minha variável de retorno. Então, se ele saltar, ele vai cair aqui e vai incrementar o índice, 4 posições, né? Porque a gente endereça a memória por byte e essa word ocupa então 4 bytes, decrementar o contador de repetições e saltar se esse registrador de repetições for maior do que zero. Então a gente salta isso aqui 10 vezes enquanto incrementa. Então isso repete 10 vezes, uma vez para cada posição do retorno. E depois a gente então grava o registrador resultante na variável chamada retorno, tá certo? Então aqui no Mars a gente, depois de digitar o código desejado, clica aqui no botãozinho para fazer o assembly. Nós temos aqui o código de máquina, o assembly resultante e o assembly original, né? Nós sabemos que algumas instruções são pseudo-instruções, né? São transformadas em outras instruções na prática. Está aqui a nossa memória de dados e os nossos registradores. Então vamos fazer a execução passo a passo. Então começamos inicializando o índice do vetor com zero, inicializando o nosso contador aqui chamado retorno com zero e o nosso contador de repetições com 10 iterações, tá certo? Então o loop começa aqui, a gente busca o primeiro valor do vetor, o primeiro valor é 1, tá certo? Então esse valor não é zero, né? Então a gente desvia, tá certo? Desvia do incremento, ele foi pulado, né? E a gente incrementa o endereço, né? Incrementa aqui a variável, o registrador de índice, decrementa a variável de iteração, né? E ela passa a valer 9, então o nosso índice passa a valer 4 e faço a iteração. Então, repito aqui o nosso loop, tá certo? A segunda iteração ocorre da mesma forma, né? Eu desvio aquele incremento, eu aumento o meu endereço em mais 4 posições e decremento o meu contador novamente, passa a valer 8, tá certo? Aqui na minha terceira iteração, eu já vou buscar o valor zero, então está aqui o valor zero no vetor, né? Na terceira posição do vetor. Eu comparo então com zero, então eu não desvio agora daquele incremento, então eu vou incrementar o meu contador chamado retorno depois, incremento ele e passa a valer 1, tá certo? E continuo então avançando com o endereço e decrementando as iterações, ok? Então agora eu tenho o contador valendo 1, né? A iteração aqui com o valor 4 do vetor é igual às primeiras, ou seja, não conta, né? Valendo 5 a mesma coisa, ok? Quando eu estou na sexta iteração, o valor carregado é zero novamente, né? Está aqui o valor zero,
na sexta posição do vetor. Então esse valor causa a falha desse salto, né? E consequentemente a gente incrementa novamente aquele valor. Então a gente tem aqui o valor 2 agora, né? Segue incrementando o nosso endereço, sempre em 4 posições, e decrementando o contador de repetições. Então a iteração da posição 7 também não incrementa, a 8 também não incrementa, a 9 também não, né? E a última iteração do nosso programa, ela vai fazer mais um incremento, que é a última posição, está aqui a posição vale 0, né? A 10ª posição. Então a gente tem aqui a carga do valor, que é 0, aquele salto não é tomado, então a gente incrementa novamente o valor, né? 3, e anda com o endereço, mais uma iteração, quer dizer, a gente já está fora do vetor aqui, porque a nossa repetição aqui então zerou o nosso contador de repetição e esse salto aqui já não é tomado mais. A gente abandona o loop e salva finalmente então essa variável, esse registrador T0 na variável retorno, na memória que está logo a seguir aqui o vetor, né? E terminando a execução, está aqui a nossa variável. Então é isso aí.